Na última semana nós vimos que Jesus ele alegou ser capaz de perdoar os pecados e os escribas consideraram isso uma blasfêmia, né? Mas Jesus ele prosseguiu com apontamentos tão verdadeiros que os fariseus eles se sentiram confrontados. Eles permaneciam sem respostas, sem palavras. E no verso 13 em diante diz assim, Marcos ele nos relata dessa maneira. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos, que eram cobradores de impostos, e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, nesse verso 17, Jesus faz mais uma declaração, onde ele aponta a sua missão, onde ele mostra o destino pelo qual ele veio a essa terra, pela qual ele veio mostrar a humanidade. E o sentido desse apontamento de Jesus nesse momento era exatamente o de quebrar essas categorias artificiais dessa religião legalista que os fariseus haviam ensinado, que os fariseus tentavam seguir. Jesus, então, ele está quebrando realmente a ideia de justiça pelas obras para salvação ou para uma vida na presença de Deus. E Marcos, ele continua registrando Jesus quebrando esses paradigmas, Jesus quebrando esses princípios errôneos que tinha na cabeça e nos ensinamentos dos fariseus. E aí ele continua no verso 18 assim, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivos jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. A lei mosaica, ela requer que a pessoa jejue uma vez por ano, que é o dia da expiação. Então, eles cumpriam essa lei de jejuar uma vez por ano. Mas os fariseus, para se mostrarem mais justos, para se mostrarem mais competentes no guardar dessa lei, eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles iam além do que a lei mosaica falava, porque eles não queriam que eles fossem considerados como os outros pecadores, como outras pessoas, eles queriam estar acima das outras pessoas, exatamente para cumprir, mais uma vez, essa agenda legalista. Então os fariseus, eles sempre gostavam de se mostrar como melhores, mas Jesus vem e mais uma vez Jesus se apresenta e ele se exime desse tipo de legalismo, desse tipo de princípio errado que foi criado pelo homem. Jesus se apresenta aqui como o noivo que chegou. Jesus fala assim, eu sou o noivo que chegou, eu sou esse verdadeiro rei que chegou. Então por que é que eles não vão participar de momentos de comunhão comigo? Por que é que eles vão se apegar a princípios que são criados por vocês, mas não vão se apegar ao Criador de toda a lei? Por que é que eles não vão se apegar à comunhão comigo, que sou o Salvador da vida deles e Criador deles? Então Jesus, mais uma vez, ele quebra todos os princípios desses fariseus e mostra que ele é quem exerce salvação em nós. Jesus mostra que ele veio para acabar com a religião. Jesus, ele acaba com a religião e aponta para si mesmo ali naquele momento. E Marcos continua registrando aqui nesse texto. Marcos diz assim no verso 23. Ora,
aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Mas ele lhes... Não, aí verso 24, eu estava indo para o 25. Advertiram-lhe os fariseus: vê, por que fazes o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. A lei de Deus ordenava, gente, que a pessoa ela descansasse um dia a cada 7 dias. E isso era muito evidente na cabeça de todo o povo. Eles já cresciam com o costume de obedecer a essas leis. Isso era algo que era maravilhoso para eles. Realmente, o cansaço e o trabalho semanal, a exaustão pelas atividades que eles tinham costumeiras, ela deveria ter um tempo de pausa para que eles pudessem descansar e ter as forças renovadas. Para que eles conseguissem se sarar do cansaço e voltar a trabalhar na outra semana, voltar para a sua rotina de maneira descansada. O ser humano precisa disso. Mas uma vez que os fariseus, que os mestres da lei começavam a criar novos tipos de ensinos a respeito disso, isso começou a gerar uma falta de verdade no meio do povo. Isso começou a gerar um legalismo no meio do povo. E os fariseus, eles instituíram 39 tipos de atividades que a pessoa não podia fazer no sábado. Uma vez nós fomos para Israel passear com meu pai, eu e minha esposa, nós chegamos lá, e lá tem um elevador no hotel, você não pode nem apertar o botão do elevador para ir para o andar. E isso me assustou muito, eu falei, cara, aí o elevador vai parando de andar por andar, você está lá no 15º andar, você entra nele e fica lá assim. Aí ele vai parando de andar por andar, porque eles consideram que o simples apertar de um botão é um trabalho. E aí nesse dia eu não queria nem subir mais para o apartamento, porque a gente percebe que o legalismo se tornou algo que extrapola a palavra de Deus, extrapola a vontade de Deus. E aí Jesus ele vem quebrando isso. E o que os discípulos de Jesus estavam fazendo é o simples fato de colherem espigas ali naquele lugar, para poderem se alimentar por necessidade. Mas os fariseus eles começaram a condenar as atitudes de colher espigas para poder comer. Então, aquilo que os fariseus estavam acusando os discípulos de fazer, era algo que Jesus não queria que as pessoas fizessem, que não seguissem esses tipos de ensinamento. E Marcos continua nos seus ensinos no capítulo 3, que é o cerne do nosso estudo nessa manhã. Capítulo 3, verso 1 ao 6. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em que lhe tirariam a vida. Glória a Deus por sua palavra. Gente, por que é que Jesus ficou indignado com os fariseus aqui nesse episódio? É porque Jesus, ele havia instituído um dia de descanso. Jesus, na criação do mundo, ele havia projetado um dia de descanso para que esse dia fosse realmente uma restauração para o ser humano. Para que esse dia não fosse somente uma restauração da nossa capacidade física, mas também da nossa capacidade espiritual, também da nossa capacidade emocional, da nossa capacidade relacional, das capacidades que nós temos que ter restauradas para que a gente consiga obter forças para continuar produzindo algo durante a semana. A vontade de Jesus é que no dia do descanso, a gente cuidasse um dos outros. Que a gente visitasse parentes que são perdidos.
A vontade de Jesus é que a gente manifestasse o poder e a glória dele, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, nos lembrando de amigos que estão afastados dos caminhos do Senhor, nos preocupando em fazer orações que sejam individuais ou comunitárias, exatamente porque Jesus instituiu esse dia para que fosse um dia da restauração. Mas não era só uma restauração pessoal nossa, era uma restauração dos menosprezados, de doentes, de feridos. Então, curar a mão atrofiada desse homem era exatamente a finalidade do sábado. Mas o fato desses líderes religiosos, desses homens que criaram vários tipos de regras acima da lei, esses homens que viviam da maneira que eles achavam que era viver de uma maneira justa, eles estarem tão preocupados com a observância das regras pessoais, referentes a esse sábado, ou a esse dia que era para tirar de descanso, eles não queriam que Jesus curasse aquele homem. E o que a gente consegue perceber, ou o que nós devemos enxergar com esse relato, é que o coração daqueles homens era muito mais atrofiado do que a mão daquele homem que Jesus curou. Eles não haviam compreendido que Jesus Cristo ele veio para restaurar doentes, independente do dia, independente da hora, independente do lugar. Jesus Cristo ele parava para poder falar com doentes, para poder tratar de doentes, para perdoar pecados e para trazer cura física também. Porque Jesus Cristo é o Senhor de todos os dias. Mas Jesus Cristo estava mostrando aqui que Ele também é o Senhor do sábado. Ele também é o Senhor que traz cura nesse dia que eles achavam que não devia fazer nada. Esses homens, esses fariseus, eles viviam em uma insegurança da mente deles e do coração deles, a ponto de achar de que qualquer coisa que eles fizessem fora daquelas regras que foram instituídas, Deus os condenaria e que jogaria eles no inferno eterno por isso. Eles eram inseguros com a própria vida e com a própria consciência que eles tinham de Deus. Eles eram inseguros com a própria mente e com o próprio coração. Eles se tornavam até obcecados com a vida que eles levavam e com o exemplo que eles davam para outras pessoas, como se eles fossem o motivo do sábado. Como se eles fossem o salvador de toda a humanidade. Como se eles fossem um exemplo. Como se fossem para eles que a gente devesse olhar, e não para Jesus. E essas regras foram criadas exatamente para isso, gente. Muitas das regras criadas por homens são para satisfazer vontades de homens. Homens criam regras e criam ensinamentos para satisfazer os seus próprios desejos, para satisfazer as próprias vontades. Homens, eles interpretam a Bíblia segundo o seu próprio coração, ou segundo até a sua própria maldade, se percebem através da Bíblia, mas em vez de ter o seu coração transformado pela verdade da palavra de Deus, eles colocam esse peso sobre outras pessoas, para que outras pessoas venham a agir dessa forma, mas eles mesmos se veem corruptos em outros tipos de atitudes, mas não têm a vida transformada pelo mesmo Evangelho. Homens que se colocam como os justos acima da média, e os fariseus tinham esse coração endurecido. Eles viviam dessa maneira. E não é somente outras religiões que vivem esse tipo de falha, gente. O cristianismo também tem muita coisa sendo ensinada errada. E por isso que a gente tem mania, às vezes, de apontar para outras igrejas, de apontar para outras religiões, para apontar para ídolos de outras religiões, para apontar para coisas tradicionais de outras religiões, mas a gente não olha para dentro de nós mesmos. A gente não olha para dentro da imagem. A gente, às vezes, aponta erro de outros pastores, mas a gente não olha para os nossos pastores. Será que nós estamos realmente vivendo o Evangelho da maneira que Jesus ensinou o Evangelho? Ou será que nós estamos colocando a nossa vontade acima da vontade de Jesus, a ponto de corromper o Evangelho para que o Evangelho se enquadre naquilo que a gente acredita? Será que nós estamos caminhando para criar um outro tipo de religião, que não o Evangelho verdadeiro, puro e simples de Cristo?
E acaba que no cristianismo a gente se vê fazendo isso. Se eu cumprir com todos esses pontinhos que estão aqui numa lista, como se fossem caixinhas de um vestibular, e eu vou marcando todas e fazendo um cheque, aí Deus vai gostar de mim. Se eu conseguir cumprir com todos esses cheques que tem aqui numa lista, aí sim o povo vai me olhar como um homem justo. Mas o Evangelho de Cristo é totalmente oposto disso, gente. E Jesus Cristo nos ensina isso nessa manhã. Jesus Cristo nos chama a atenção, como chamou a atenção desses fariseus, como chamou a atenção desses herodianos que estavam ali, para que eles percebessem, e para que a gente perceba também, que não somos nós que moldamos o Evangelho. O Evangelho, ele não se adequa ao nosso tamanho, nem à nossa vontade. Nós que devemos nos adequar ao que o Evangelho ensina. E para isso nós devemos enxergar Jesus Cristo. Para isso nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Para isso nós devemos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu sempre estou aqui também e sempre chamo vocês para a gente estar na escola bíblica. A escola bíblica, gente, é mais uma oportunidade da gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. São aulas maravilhosas. Como eu tenho crescido participando da escola bíblica. As oportunidades que a gente oferece na nossa igreja não é só para que a gente tenha atividades na igreja. Porque se fosse por isso, a gente só abriria no domingo de manhã e pronto. Mas os convites são para que a igreja venha se inteirar da palavra de Deus e venha crescer no conhecimento da palavra de Deus. Para que vocês participem do encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de jovens. Para que realmente cresça no conhecimento da palavra cada vez mais. E eu vivo falando isso, eu agradeço a Deus pela minha atividade pastoral, porque isso me traz uma responsabilidade em obrigatoriedade. Porque me leva a estudar mais, eu sou obrigado a estudar mais, eu tenho que conseguir me alimentar para poder passar alimento para a igreja. Mas um pai de família, ele também precisa se alimentar para passar o alimento para os seus filhos. Um patrão precisa se alimentar para passar alimento para os seus funcionários. Um funcionário precisa se alimentar para passar alimento para o seu patrão. Um irmão precisa se alimentar para passar alimento para o irmão. Uma mãe precisa se alimentar para passar alimento para o seu filho. E nós buscamos meios para te levar a conhecer mais a palavra de Deus, para que você não se torne um legalista, ou para que você não se torne uma pessoa uma liberal, que vai pregar liberalismo teológico, ou que vai pregar também um moralismo teológico, um legalismo. Mas que você consiga passar um evangelho que seja puro, simples e livre das suas vontades. E nesse livro, A Cruz do Rei, do Tim Keller, ele conta um caso. E me chamou bastante atenção o caso que ele conta. Ele conta um caso que quando ele estava pastoreando na Virgínia, mais ou menos no ano de 1977, ele estava pregando sobre a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, o mandamento de Jesus Cristo. E nessa pregação, ele disse assim: Deus está dizendo nessa manhã, eu quero que vocês supram as necessidades das outras pessoas com a mesma alegria, presteza, urgência, inocência, criatividade e disposição com que suprem as suas próprias necessidades. Esse é o padrão. É assim que eu quero que vocês vivam as suas vidas. Deus falando isso para aquela igreja. E no livro, Keller fala que após o culto, uma garota veio conversar com ele, uma adolescente, uma jovem. E diz ele que essa jovem veio falar com ele assim: pastor, eu acabei de participar de um concurso de beleza, e fui eu e uma amiga minha, fomos nós duas. Mas nesse concurso de beleza, quando nós entramos para disputar, a minha amiga ficou em primeiro lugar, e eu fiquei em último lugar. Então a minha amiga ganhou, eu fiquei em último lugar, eu perdi. Mas o Senhor falou aqui que a gente deve se alegrar e que a gente deve ter a mesma inocência, a mesma capacidade de alegria pela vitória do outro, quanto eu teria se fosse a minha. E a pergunta que ela fez para ele foi: você está querendo me dizer que a Bíblia diz que eu deveria ficar tão feliz por minha amiga ter ganhado o concurso, quanto eu ficaria se eu tivesse ganhado? E ela já emendou outra pergunta, ela já fala assim: você está querendo dizer
que a Bíblia diz que eu deveria ficar tão entusiasmada com a vitória dela, quanto teria ficado com a minha? Então ele respondeu para ela assim, essa é uma excelente aplicação do texto que eu preguei hoje de manhã. Se você tivesse me contado antes, eu teria usado a sua história na mensagem que eu preguei. Sabe qual foi a resposta dela? O cristianismo é ridículo. Quem consegue viver assim, pastor? Então ele diz no seu livro que aí ele chamou ela para sentar, depois do culto, e ele começou a discutir com ela sobre esse texto, sobre a palavra de Deus ali. E ele falou assim, olha, isso foi algo que Jesus instruiu a gente. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esses 2 mandamentos de Jesus são o cumprimento dos 10 mandamentos. Então, como uma pessoa cristã, você não está fazendo mais do que sua obrigação de cumprir e obedecer aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Ela virou e falou assim, se é assim então, em primeiro lugar, eu quero saber exatamente quem é o meu próximo. Não pode ser todo mundo. Eu jamais conseguiria amar o próximo, se esse próximo fosse todo mundo. Quantos quarteirões em volta da minha casa, essa regra bíblica vai atingir? Quantas pessoas essa regra bíblica vai abranger? E ela foi além, ela falou assim, eu também quero saber exatamente o que deve ser feito, para eu conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo. Que coisa eu devo fazer pelo meu próximo? Irmãos, vocês conseguem perceber que essa menina, dentro das questões do Evangelho, dentro do que ela havia conhecido a respeito do Evangelho, ela estava vivendo, na verdade, uma insegurança, e ela estava, na verdade, obcecada pelo legalismo que a rodeava? Vocês conseguem perceber o quanto essa menina queria se tornar justa para as pessoas que estavam observando ela, para que ela pudesse, dessa forma, alcançar o coração de Deus? Você consegue perceber que o que ela queria fazer ali, para poder mostrar para todo mundo que ela era uma pessoa boa, estava além do que o coração dela queria fazer? Porque ela chegou ao ponto de chamar o Evangelho de algo ridículo. E ela se viu totalmente impossibilitada de conseguir cumprir com isso. Mas não é só ela que se vê impossibilitada de cumprir com isso. Porque ela, na verdade, talvez diferente de alguns de nós, só consegue mascarar esse problema dela. E nós também, às vezes, conseguimos. Mas será que o nosso coração tem caminhado e pensado no Evangelho dessa maneira? Eu te convido a olhar para dentro de você mesmo agora. E a gente deve refletir a cada pergunta que eu te faço. Ah, pastor, mas você está fazendo essa pergunta para me confrontar? Lógico. Lógico que estou. Para te fazer pensar na sua própria vida. Porque às vezes quando a gente ouve que uma pessoa fala algo do tipo como essa menina, e eu estou falando por mim, quando a gente ouve alguém falando isso, a gente imagina assim, não, minha irmã também faz isso. Nossa, eu tenho um amigo no meu trabalho que age exatamente dessa forma. Mas e nós? A gente age a todo momento dessa mesma forma. Só que a gente mascara isso, a gente esconde isso às vezes porque a gente sabe da verdade. E aí a gente não quer demonstrar que a gente pensa desse jeito. Então eu te pergunto novamente, será que você tem vivido dessa maneira? Mas eu te digo também nessa manhã que o Evangelho de Jesus é totalmente oposto ao que essa menina pensava ou ao que nós pensamos. No Evangelho de Jesus, Ele primeiro nos chamou. No Evangelho de Jesus Cristo, Ele primeiro morreu no nosso lugar. No Evangelho de Jesus, Ele não esperou que as nossas atitudes fossem consideradas boas ou justas ou até suficientes para que a gente fosse alcançado por Ele. E por isso, nesse momento, eu te chamo também para uma reflexão. Olhe para quem você era há um tempo atrás e olhe para quem você é hoje.
Como o Evangelho tem transformado a nossa vida, a nossa mente, os nossos costumes, gente. Como o Evangelho de Jesus tem transformado a nossa língua em algo que não vai servir para machucar outras pessoas, ou para falar coisas que não convêm. Como o Evangelho de Jesus tem nos alcançado para trazer paz e para que o nosso coração ele seja restaurado para glorificar a Deus. E eu tenho certeza que se você se lembrar de algum tempo na sua vida, onde você não deixava o Evangelho de Jesus te atingir, e talvez hoje você deixe o Evangelho de Jesus te atingir de uma maneira sobrenatural, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar mudanças na sua própria vida. Porque a palavra de Deus nunca deixa a gente parado no mesmo lugar. Quando a palavra de Deus entra, a gente participa dessa dança. A gente não se torna mais estáticos. A gente entra nesse movimento. E foi por causa dessa preocupação religiosa que Jesus disse no verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Filho do homem é Senhor também do sábado. E Bade, quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, Ele está dizendo que Ele é o sábado. E não se trata de você achar que você vai conseguir obter o seu próprio descanso da sua forma. Você pode tirar as férias mais longas que vocês quiserem. Vocês podem tirar as férias na praia mais bonita do mundo, pelo tempo que vocês acharem que for necessário. Mas só a partir do momento que a gente consegue enxergar Jesus Cristo como nosso descanso, só a partir do momento que nós conseguimos enxergar que a verdade do Evangelho de Jesus Cristo é o que vai trazer descanso para a nossa alma, para as nossas obras, para o nosso legalismo, para o nosso relativismo, para o nosso liberalismo, só o Evangelho de Jesus que vai trazer descanso para nós, é que a gente vai conseguir se ver fora de nós mesmos. E eu conversando com a minha esposa essa semana, eu usei exatamente esse exemplo. Falei, cara, como eu tenho sido confrontado pelo Evangelho, porque eu me olho hoje de fora e eu vejo que eu não sou o senhor do rolê. Eu não sou senhor e salvador da minha própria vida. As minhas atitudes nem de longe conseguiriam se aproximar de salvação, nem nesse mundo, quanto mais na eternidade. Mas hoje eu consigo descansar no Senhor e enxergar que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu descanso, que é nele que eu vou descansar. E ainda que eu erre, ainda que eu fale, ainda que os meus pensamentos sejam horríveis, eu continuo lutando para não errar, continuo lutando para não falhar, continuo lutando para não ter pensamentos ruins, para não ter sonhos ruins. Eu peço a Deus para afastar esses tipos de atitude de mim e luto com a minha responsabilidade cristã. E Jesus quer que nós continuemos lutando com a nossa responsabilidade cristã. Nós sabemos onde devemos parar também, mas Jesus quer que a gente descanse nele. E tem pessoas se aproximando de mim para falar, pastor, eu não consigo me adequar à comunidade. Eu não consigo ser crente. Eu não consigo cumprir com essa lista de atividades para ser um crente. Como se fosse pior do que nós que estamos aqui dentro. Mas quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, gente, Ele estava falando exatamente isso. Ele estava falando assim, não depende de trabalhos seus. Não são trabalhos que vocês fazem aqui nessa terra que vão te levar à salvação, não. Não depende das atividades que vocês estão exercendo para que eu te salvasse. Eu primeiro chamei vocês para que vocês entendessem que o meu amor que foi derramado sobre vocês é o suficiente para fazer com que vocês não queiram pecar mais. O amor que eu derramo, a misericórdia que eu derramo sobre vocês, ela veio primeiro. E dessa forma, nossa mente começa a ser transformada por um evangelho puro e simples. E eu não estou falando de liberalismo. Eu não estou pregando uma graça barata aqui. Entendam bem isso. A graça de Deus ela é suficiente para perdoar, é suficiente para nos libertar, é suficiente para nos santificar e para nos salvar. E quando nós somos alcançados por essa graça especial de Deus,
a gente naturalmente começa a ter essa consciência nova de mudança de vida, de mudança de atitudes. Naturalmente a gente começa a perceber as nossas próprias falhas. Aí você não depende mais de pastor ficar te chamando atenção. Ainda que a gente chame atenção, mas o seu coração vai se voltar para aquela verdade que foi falada para você. Porque eu chamo atenção a todo momento, toda hora eu chamo atenção de alguém. E se eu chamar a sua atenção, não fica com raiva de mim, não fica com raiva de nenhum líder da igreja, porque te chamou atenção. Não acho que nós somos perfeitos, porque te chamamos atenção. Tenha uma consciência cristã de que existe aqui uma preocupação para que a sua vida seja transformada também. E eu já falei várias vezes. Chame nossa atenção também, chame a atenção da liderança também. Quando perceberem coisas erradas, chamem a nossa atenção. E eu falei com os homens isso no encontro de homens. Eu falei, se eu depender de não ter a minha atenção chamada por vocês, só porque eu sou um pastor, eu prefiro largar o pastoreio, mas ter irmãos que me instruem dentro da verdade bíblica. Porque se eu não estiver enxergando uma falha minha, e os meus irmãos não têm coragem de chegar para me falar essa falha minha, vocês estão vivendo uma mentira dentro do Evangelho. Vocês não têm um pastor, vocês têm um Deus. Vocês têm um ídolo em mim. E eu espero que vocês tenham coragem de falar isso para mim, se eu estiver agindo de uma maneira errada, de acordo com a palavra de Deus. Espero que vocês tenham coragem de falar isso para qualquer um. Porque a sua vida é voltada para satisfazer a vontade de Deus. A sua vida deve ser voltada como um cristão para cumprir com os propósitos de Deus nessa terra. E quando Jesus disse, está consumado, Ele estava falando da obra que Ele veio cumprir, e Ele cumpriu. Não somos nós que vamos cumprir com essa obra. Jesus viveu a vida que a gente deveria ter vivido, e Ele morreu a morte que a gente deveria ter morrido. Coloquem essa frase na sua cabeça. Só Jesus viveu a vida que a gente deveria ter vivido, só Ele. E só Jesus que morreu a morte que a gente deveria ter morrido. Ele morreu nos nossos pecados por nossas transgressões. E foi uma morte substitutiva. O engraçado é que nós não vamos precisar morrer crucificados, né? Ele morreu no nosso lugar. Isso é o suficiente para que o meu olhar de misericórdia alcance outras pessoas também. Isso é o suficiente para que o mesmo sentimento de misericórdia que me enxergou, que me alcançou, ele também seja observado de mim para com os outros. Gente, isso é suficiente para nós como igreja. Então, quando vocês se cansarem de enxergar alguém errando, continuem olhando para essas pessoas com os mesmos olhares de misericórdia. Quando vocês se cansarem dos trabalhos, até que vocês mesmos têm feito, para tentar alcançar a justiça de Jesus Cristo, a justiça de Deus, quando vocês se cansarem, descansem nele, porque está consumado. E a sua consciência, a sua responsabilidade cristã vai te levar a viver uma vida longe do pecado, com limites, sabendo onde é o seu limite, com respeito, como homens, como mulheres, como filhos, como pais. Se você se entender como um cristão, em uma vocação cristã, entenda, o seu cristianismo é como se fosse uma vocação na sua vida. É um dom que Deus te deu. E você vai passar a agir com esse dom como se fosse um trabalho. Faça do cristianismo como se fosse um trabalho na sua vida. Você vive amando a Deus acima de todas as coisas e amando o seu próximo como a si mesmo. Será que a gente está cumprindo com o nosso trabalho, com a nossa vocação? E nós conseguimos cumprir, sim. Exatamente porque Jesus, Ele se coloca como o Senhor do sábado. Ele veio para quebrar religião, para quebrar regras. Ah, pastor, então você está falando que não existe mais igreja cristã, igreja batista, igreja presbiteriana? Não falei isso. Nós temos nomes de placas denominacionais por sistemas congregacionais diferentes. E aí nós temos sistemas episcopais, temos presbiterianos, temos vários sistemas. E isso não influencia na verdade do que Jesus falou que Ele veio fazer. Porque Jesus não veio ligado a nenhum tipo de placa denominacional. É isso que a gente tem que entender nessa manhã, gente. Jesus, Ele veio e falou assim, eu sou o pão da vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdadeira videira. Eu sou a salvação. Jesus não falou assim, tem um caminho para a salvação. Não, ele falou, eu sou a salvação. Eu estou acima de qualquer tipo de plano que vocês fazem, de qualquer tipo de sonho que vocês tenham, de qualquer pensamento que vocês tenham de si mesmos, porque eu sei quem vocês são. E nem mesmo vocês sabem quem vocês são. Eu até pouco tempo atrás não sabia quem eu era. Talvez eu não saiba até hoje, né? Mas Jesus Cristo, Ele sabe quem eu sou. Ele morreu no meu lugar. E isso para mim é mais que o suficiente para que eu possa levar uma vida plena, uma vida que eu não vá julgar as outras pessoas, que eu não queira condenar outras pessoas. Porque eu sei que as minhas atitudes foram perversas o bastante para cravar a mão e os pés de Jesus. Isso nos leva a nos enxergar dentro desse Evangelho de Cristo. N.T. Wright, ele fala que é tão absurdo os ensinamentos de Jesus, um teólogo. Ele diz que isso que nós estamos aprendendo nessa manhã é tão absurdo, que ou a gente enxerga Jesus Cristo como um mentiroso, ou a gente enxerga Ele como o Senhor de nossas vidas. Não tem outra escolha. Olha o que ele disse, eu trouxe o texto aqui para a gente ler. Ele disse assim, como é possível viver com o aterrador pensamento de que o furacão se tornou humano, de que o fogo se fez carne, de que a própria vida se tornou vida e caminhou entre nós? Ou o cristianismo significa tudo isso, ou não significa nada. Ou o cristianismo é a mais devastadora revelação da realidade mais profunda do mundo, ou é uma fraude, um disparate ou parte de uma comédia enganosa. A maioria de nós, incapazes de lidar com o fato de dizer uma coisa ou outra, condena-se a viver no mundo superficial entre elas. E gente, se você não consegue dizer que Jesus é um mentiroso, ou se você não consegue dizer que Jesus é Senhor da sua vida, você se torna o maior mentiroso. Porque você está vivendo entre duas realidades. Mas a realidade que você está vivendo nem existe. Será que nós estamos nos colocando em um desses dois lados? Será que você está reconhecendo Jesus Cristo realmente como o seu sábado, como o seu descanso? Ou será que você só está fazendo o checklist de obras, de legalistas, para que você consiga cumprir com uma agenda e se tornar uma pessoa justa? Será que eu tenho feito isso? Será que nós nos colocamos numa posição do que nós aprendemos desde pequeno, que é certo e errado, e eu vou viver mantendo essa posição, e vou descartar tudo que Jesus fez e ensinou? Sabe o que é engraçado? E me chama muita atenção nesse texto, que Jesus, ele come, ele bebe com pecadores e cobradores de impostos. Imaginem um pastor fazer isso nos dias de hoje. Imaginem um pastor se sentar num lugar para poder comer e beber algo com seus amigos pecadores e publicanos, em um lugar que não é bem visto. Mas Jesus está nos ensinando nessa manhã. Eu sou o descanso que vocês devem colocar as suas forças. Eu sou esse descanso que vocês devem considerar para a sua vida. Agora, concordem com o que eu tenho vos ensinado, ou discordem completamente também. Não discordem de uns pequenos pontos e se ajustem dentro do Evangelho à sua própria maneira, porque isso é legalismo. Isso é uma mentira que você vai viver entre eixos. Porque existe Jesus como verdade ou Jesus como mentira. E no verso 6, essa declaração que o Marcos faz a respeito de como eles receberam essa verdade, ele vai resumir um dos principais temas do Novo Testamento. Esse verso 6 que nós acabamos de ler do capítulo 3, diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele,
em como lhe tirariam a vida. Gente, isso é uma verdade que está sendo falada aqui nessa manhã, que mexe muito com a gente. Eu fui muito sacudido essa semana por essa palavra. Eu fui muito sacudido por essa verdade, a ponto de me enxergar tanto como um fariseu e tanto como um herodiano. A ponto de me colocar nesses dois lugares. A ponto de me perceber vivendo dessa forma. E como tem sido maravilhoso a gente caminhar nesse livro de Marcos. Eu tenho certeza que não sou só eu que estou crescendo. Eu tenho certeza que não sou só eu que estou aprendendo. E eu vou te falar quem eram esses fariseus e os herodianos. Os herodianos, gente, era um grupo formado por aqueles que apoiavam Herodes. Herodes, ele foi o mais desprezível dos reis que tinha lá no governo. Ele chegou e se tornou tão corrupto que quando ele assumiu Israel, ele começou a representar o seu poder com liberalismo. Ele começou a alterar todo o sistema político de todo lugar que ele assumia, para que as pessoas começassem a ter os pensamentos gregos naquele lugar. Onde quer que eles assumissem, os romanos eles traziam uma cultura grega para aquele lugar. Então eles assumiram Israel e levaram a cultura grega para Israel. E essa cultura, ela trazia filosofia grega, ela trazia uma visão grega de sexo e do corpo humano, que era totalmente liberal. Ele trazia perspectiva grega acerca da verdade para a sociedade que era dominada. Então esse rei, o pior rei que já existiu, ele mostrou que as sociedades conquistadas, elas deveriam ser violadas nos costumes tradicionais pela verdade que eles queriam impor. E Israel se sentiu violado. Israel se sentiu agredido por essas verdades gregas que estavam sendo impostas sobre eles. Tudo, religiões pagãs, coisas imorais sendo trazidas para a sociedade. E é lógico que isso é muito atual, gente. A gente percebe governos querendo trazer isso para a sociedade. Ainda que haja uma parcela de pessoas tentando manter o tradicionalismo, existe uma parcela querendo trazer isso para a sociedade, um liberalismo de leis, um liberalismo de pensamento, um liberalismo de leis, de formas de domínio, como se isso fosse libertar o povo, como se isso fosse diminuir a criminalidade. Essa semana eu estava vendo um dado que eu comentei com minha esposa e só me chamou a atenção, eu vou fazer um adendo aqui. Eu amo discutir com quem é a favor da legalização da maconha, amo, porque os argumentos são muito frágeis da galera que fuma maconha e que gosta. É muito frágil. E aí eu vi uma matéria essa semana que falava que a legalização da maconha, lá na Califórnia, ela aumentou em 3 vezes a quantidade de tráfico. Mano! Aí um cara vem falar comigo assim, mas vai diminuir o tráfico. Eu falo, não dá para a gente começar a conversar nessa pegada sua. Porque você está imaginando que a maconha, a liberação... Então, o liberalismo, ele traz esse tipo de pensamento para a sociedade, de que essa liberação das coisas vai fazer com que a sociedade viva melhor. Percebam o que tem acontecido naquela época e o que tem acontecido hoje. E pior, os herodianos também, eles mudavam de acordo com os tempos. Eles iam se adequando aos novos tempos, trazendo novos costumes, novos pensamentos. Agora, os fariseus já defendiam os valores tradicionais. Os fariseus eram os fundamentalistas, aqueles que se apegavam às tradições hebraicas. E eles iam contra tudo que era contrário ao costume. Os fariseus, eles acreditavam que a sociedade estava sendo esmagada por esse pluralismo do paganismo, e aí eles estavam clamando por um retorno dos valores morais tradicionais. Legalismo. Eles falavam ser guardadores das tradições. Nós somos o padrão. Então esses dois grupos, tanto os herodianos quanto os fariseus, eram grupos que nunca se entenderam. Eles brigavam entre si e eram totalmente opostos uns aos outros.
Mas o que acontece aqui é que agora os dois se uniram. Porque a verdade do que Jesus ensina na sua palavra, ela agride tanto, ela é tão verdade, inclusive para os dias atuais, e ela vai entrar para nos agredir, que ela agrediu esses dois grupos que eram totalmente opostos. Então o Evangelho é uma ofensa para aqueles que não se consideram cristãos? Sim. Mas o Evangelho também é uma ofensa para os cristãos. Então por isso que quando eu te faço pergunta e você se sente ofendido, eu me alegro. Eu me sinto feliz porque talvez a palavra de Deus esteja alcançando o propósito no seu coração. Assim como eu me alegro quando a palavra de Deus me fere, me alcança. Quando ela muda as minhas atitudes, quando a verdade de Cristo, ela transforma a minha mente, e eu começo a enxergar como eu devo ser a partir daquele momento. E aí esses dois grupos se unem. A gente vê aqui então os religiosos e os liberais. Ambos se unindo para poder conseguir acabar com o Evangelho de Cristo. E por isso que eu digo que isso é muito atual. Hoje em dia existe muita gente se dizendo guardadora das tradições, e a nossa igreja aqui tem nascido para buscar ser uma igreja bíblica, ser uma igreja histórica, uma igreja reformada, mas acaba que a gente às vezes acaba se enxergando melhor que outras igrejas. Como se Deus não se manifestasse a outras pessoas. Como se Deus não agisse em outras comunidades também, salvando, libertando, trazendo transformação de consciência, santificando. E isso tem que nos confrontar nessa manhã, gente. Ou às vezes a gente também se coloca em um papel mais liberal, e a gente começa a achar que nós estamos acima da razão, porque a gente enxerga muito mais que os outros. Ou nós estudamos mais que os outros, como um jovem chegou para mim falar que ele não conseguiu se adequar à IBAGE, porque a IBAGE é uma igreja onde todo mundo é muito inteligente. A IBAGE é uma igreja onde eu não consegui me encaixar. Eu falei, mano, Deus te abençoe, velho, se encaixe onde tiver que se encaixar, mas se encaixe. Só não se afaste da comunidade. É como um vídeo que eu vi essa semana, uma mulher respondendo a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine falou assim, Jesus Cristo é maravilhoso, o que estraga o rolê é os fãs, os seguidores, sei lá como ela falou. Mas teve uma mulher que pregou em cima disso. Ela falou assim, você não tem como dizer que ama a cabeça fora do corpo. O corpo carrega o Evangelho. O corpo que você está falando, que estraga o rolê, é o corpo que Cristo, que o próprio cabeça instituiu. Não tem como você falar que esse corpo vai existir diferente ou afastado dessa cabeça. Se está existindo diferente ou afastado da cabeça que é Jesus Cristo, esse corpo precisa ser transformado por essa cabeça. Mas nunca ser arrancado. Mas nós não podemos nos colocar num papel como igreja de Cristo que vai julgar outras igrejas, que vai julgar outras pessoas, que vai julgar outras comunidades, porque nós não somos o padrão. A IBAGE não é o padrão de igreja, nós não somos redentores da cidade. Nós podemos trabalhar e buscar fazer todos os meios possíveis para alcançar a comunidade, para alcançar a religião, para alcançar pessoas perdidas, mas nós não somos o padrão é Jesus Cristo. Ele é quem trabalha, Ele é quem morreu, Ele é quem consumou a sua obra, e a obra de Cristo está consumada, independente de nós ou não. Nós trabalhamos para Ele por um privilégio, tenhamos essa consciência nessa manhã. Em primeiro lugar, de olhar para nós como quem foi alcançado, e como quem não vai conseguir cumprir com nenhum tipo de agenda para que alcance a salvação. Em primeiro lugar, olhe para você dessa forma. Você não vai conseguir cumprir através de obra nenhuma, para que você seja salvo, não vai, porque primeiro Jesus te salvou, mas isso traz uma responsabilidade naturalmente.
Isso gera em nós uma responsabilidade cristã. Mas em segundo lugar, não coloque a sua comunidade acima de outras. Não ache que a sua comunidade é que contém a salvação, porque Jesus Cristo, Ele é além do que essa comunidade pode oferecer, muito além. E como isso tem mexido comigo e tem me transformado. Porque Jesus não chama nem conservadores e nem liberais. Sabe como que Jesus chama nas bem-aventuranças? Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que a gente seja uma igreja humilde de espírito. Que a gente seja uma igreja que enxerga a vontade de Deus para nós e para a comunidade fora dessas portas. E que a gente consiga manter essa humildade. E que se os nossos pensamentos forem se tornar corruptos, ou começarem a corromper o que pode ser chamado de humildade, que a gente tenha essa consciência e que a gente se volte para Jesus Cristo e fale com Ele. Jesus, me perdoe. Jesus, transforma a minha vida para que eu não venha agir dessa forma, para que eu não venha viver dessa forma contra outras pessoas. Porque eu reconheço que o Senhor foi quem me alcançou. Eu reconheço que eu não era digno antes e o Senhor me alcançou. Então, para a gente poder orar, eu quero deixar com vocês 2 perguntas mais. Será que nós temos experimentado realmente o descanso no Senhor? Em ambas as áreas, quer seja em nossa salvação ou quer seja em nossa comunidade. Outra pergunta que eu te faço: será que a nossa aceitação pelos outros tem nos levado a viver de uma maneira a agradar aos outros ou a agradar a Deus? Que venhamos a ser servos, salvos, redimidos, lavados do nosso pecado, perdoados, com uma consciência de que Jesus Cristo quem nos alcançou primeiro. E que venhamos a ser uma igreja santa, sem mácula, sem acusação, e que reconhece que é Jesus Cristo quem dirige essa casa. E é Ele quem vai pautar nossas atitudes a todo o tempo. A nossa oração vai ser essa. Amém? Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só o fardo de Jesus que é leve para nós.